Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. Na aula de hoje nós veremos um pouco da estabilização de solos com agente orgânico. Então estamos aqui, técnica adição de aditivo químico. Esse aqui é o que nós já vimos até agora com os outros tipos de estabilização, né? Cimento, cal, betume, estabilização granulométrica. Hoje nós vamos ver um pouco mais com relação à estabilização com agente orgânico. Então, certos materiais orgânicos são encontrados na pavimentação em grande campo e de aplicação. Conhecidos como aditivos para a estabilização de solos, têm sido indicados para a construção de bases de pátio, estacionamento ou indústrias, camadas de pavimento de ruas e rodovias, camadas absorventes de ruídos e vibrações em ruas municipais, obras rodoviárias, emergenciais de pavimentação, minimizadores do esforço de compactação de solos, restauração do suporte do solo na reciclagem de pavimentos. Em outras áreas são utilizados para injeção de reforço de fundação, melhoria de estrutura de solo para fins agrícolas, controle da erosão, estabilização de taludes, construção de açudes e lagos artificiais, produzidos de materiais para alvenaria, entre outras aplicações. Bom, o uso de estabilizantes orgânicos como aditivos de pavimentação ele não é bem recente, né? Ele já é patenteado desde 1952 e era utilizado inclusive melaço de açúcar, né? Nessa forma de estabilizar, por exemplo, um pavimento. E dessa forma, se garantir que você reduzisse, por exemplo, questões como formação de lama e poeira em estradas, funcionando como uma camada de lama asfáltica mesmo. Então a gente já sabe que eles são utilizados desde antigamente e os solos que são utilizados, né, tem uma caracterização bem tropical, em que você vai ter uma camada estrutural, apesar de ter uma resistência surpreendente quando submetida ao tráfego de cargas, com o tempo chuvoso sofre ruptura. Com o tempo seco apresenta o inconveniente da formação de nuvens de poeira quando sem revestimento. Mesmo revestido, sua estabilidade volumétrica devido a elevados teores de argila provoca danos aos pavimentos. Transformar esses solos em materiais de construção rodoviária de baixo custo com a incorporação de algum agente estabilizante é um desafio válido para o Brasil. Então aqui está falando que fazer estabilização de solos tropicais sempre foi um problema, né? E mesmo utilizando alguns tipos de agentes que nós já conhecemos, de cimento ou cal, pode-se ter alguma série de problemas com o tempo em relação ao uso dele, porque ele pode voltar a perder esse material e voltar à condição natural dele. Então, existe uma regularização, segundo o DER São Paulo, para cada tipo de solo. E a estabilização por solo orgânico, pela mistura em si, que é uma mistura homogênea, né, que vai ser compactada do solo, ou mistura de solo, que vai ser estabilizado com esse líquido e um teor de água que vai ser adicionado e pré-calculado em laboratório. E ele vai ter objetivamente esses tipos de características. Vamos avaliar agora para cada tipo de estabilizante que a gente viu anteriormente. Por granulometria, solo cimento, solo cal, solo betume, solo estabilizado organicamente. Notem então que na coluna de ganho de resistência e ganho de suporte, né, de característica de recebimento de carga, solo por granulometria, solo por cimento e solo cal, eles têm uma boa resistência ao suporte. Mas eles vão perder essa redução da higroscopicidade, que é relacionado à quantidade de água em teor úmido, né, que esse solo ele retém. Então a gente tem uma redução nesse teor de umidade, ou seja, ele pode ter esse problema da estanqueidade, né, mas dependendo do tipo de solo isso pode ser ruim, e o aumento da durabilidade é negativo também. Solo cal, ele vai ter uma variação em relação à estrutura, vai ser sempre assim, mas em relação à higroscopicidade e durabilidade ele é bem relativo. O que é esse mais ou menos? Esse mais ou menos significa que com o tempo ele pode perder ou pode ganhar essa caracterização. O solo betume ele pode ter um aumento ou não da resistência, né? Isso vai variar conforme o tempo e a forma como foi feito e o tipo de solo. E vai ter uma redução em relação ao jeito que a água vai agir ali, apesar de ser bem durável também. E o solo orgânico é o único aqui nessa tabela que ele vai ter uma boa resistência, um bom capacidade de suporte. Vai ter então uma redução da higroscopicidade, ou seja, redução do teor de umidade, e vai ter sim um aumento na durabilidade do produto.
Então, voltando à questão do solo tropical, ele seria o ideal para se estabilizar um solo tropical. Então, a adição do produto é feita pelo solo, aditivo orgânico, mais um reagente, mais a água. Aqui tem a relação de alguns aditivos disponíveis no mercado e a constituição química deles, mais alguns produtos. E vamos aqui, sem querer fazer propaganda para a marca, porque a gente vai avaliar várias marcas aqui, mas avaliando esse produto aqui, o Dynacal, que ele tem uma boa utilização aqui no Brasil. Esse aqui foi retirado do próprio site da empresa, em que ele fala que ele é um aditivo químico de origem orgânica que permeabiliza o solo, tornando-o estável e dando-lhe capacidade de suporte ao tráfego. Ele vai atuar principalmente em relação à partícula fina e vai aumentar a sua capacidade de suporte para absorver cargas de tráfego, reduzindo a expansão e sucção de água, ou seja, dispersando a pedra e outros agregados no processo de pavimentação. Ele vai ser utilizado como estabilizante para solos com base, subbase, reforço de subleito, obras viárias, obras aeroportuárias, né? E aqui algumas outras questões de um outro produto aqui do MC, que é um produto também utilizado aqui no Brasil. E mais uma vez ele vai falar que ele é um biocatalisador de partículas de solo, ou seja, vai fazer toda essa questão aqui de aumentar a capacidade de suporte de cada partícula, né, da reação de uma partícula com outra. Apresentado com um composto orgânico super concentrado, formulado no caso para materiais com característica terrosa, argilosa, né, que vai aumentar a densidade, cimentação entre as suas partículas, reduzir a umidade, consequentemente conferir maior estabilidade e capacidade de massa suporte a essas cargas. Como é que ele vai funcionar? Basicamente ele vai trabalhar da mesma forma que o Dynacal, né? Então ele vai agir em cima de cada partícula e vai melhorar a coesão entre elas. E algumas características do produto, dele não ser tóxico, não ser corrosivo, ou seja, não precisa de ter o produto não precisa ter uma equipe tão especializada assim para fazer a aplicação. Aqui tem um esquema de como que vai ser feita a aplicação. Então vem a motoniveladora, vai nivelar o solo. Inicialmente vai ser feita a escarificação do material, que é a passagem de mistura de solo com o produto. Vai ser a adição de água, né, por espargimento, homogeneização do material, rolo compactador, pé de carneiro, para retirar, por exemplo, vazios que a gente pode ter nesse solo, motoniveladora para manter tudo acertado, e rolo compactador fino para fazer a compactação desse solo. Então tem aqui alguns procedimentos de aplicação, né, que já estão descritos aqui. Os procedimentos de aplicação podem ser encontrados no site da empresa para quem tiver interesse. Para o outro produto aqui, mais uma vez, um outro produto, mas os processos podem ver que é exatamente o mesmo. Processo de estabilização, né? Então a ideia desse produto aqui é melhorar a traficabilidade, diminuir o pó, melhorar o aspecto estético da via. Aqui tem um antes e depois, aumentar a capacidade de suporte, diminuir os custos com manutenção, permitir posterior pavimentação asfáltica, né? Que foi feito nesse caso aqui. Que tem a taxa de aplicação, né? A quantidade do produto. Os agentes enzimáticos trabalham bem em solos com alta porcentagem de argila ou ricos em ferro. No entanto, existem no mercado estabilizantes com utilização exclusiva para solos arenosos. Alguns agentes enzimáticos têm pouco efeito em solos com baixa porcentagem de fins. Tem algumas caracterização de limite de liquidez, índice de plasticidade. O CBR relacionado com a evolução da taxa que a gente está utilizando do material. O índice de suporte Califórnia, né, o CBR, relacionado ao que está sendo feito para cada tipo de solo, em relação à porcentagem que está sendo adicionada de material. Então aqui tem 0,6 miligramas por 10 kg de massa de solo que a gente tem e a relação que a gente está tendo para cada tipo de solo. Aqui ele não disse basicamente o solo, mas dá para ver que são solos, por exemplo, que estão variando a granulometria deles aqui, né? Ele deveria ter trazido o tipo de solo. Deixa eu ver se ele trouxe aqui. Não, ele não trouxe. Bom, aqui tem alguns exemplos práticos, né, que foi utilizado a porcentagem de material que está sendo adicionado de agente orgânico.
né? E aqui notem que aqui é a variação do CBR e da expansão com base na quantidade de material orgânico comparado com o que foi feito com o solo cal e com o que foi feito com o solo natural e com o solo natural compactado. Aqui tem a caracterização do solo, né? Silt pouco argiloso até um róseo, né? Até um silt pouco argiloso vermelho. Só se trabalha basicamente com solo com uma tendência argilosa aqui, conforme a gente pode ver. E a variação do que está sendo feito. Então, o solo com pouco argila é um solo que foi utilizado o quê? Foi utilizado uma grande quantidade de material, né? De mistura, aqui no caso, para se obter o que se esperava daquele solo ali, no caso um ganho de resistência, um ganho de estanqueidade. E em relação à variação do CBR obtido com o uso do material, né? Sempre bom comparar com a relação do solo natural com o quanto que ele está aumentando aqui, né? E no caso, solos pouco argilosos, a gente não teve um ganho tão grande assim relacionado ao CBR, mas nós tivemos um leve percentual aqui comparado com o solo natural, ou seja, deu um melhoramento pelo menos. Fazendo a comparação com a estabilização com o solo cal, o que nós temos aqui? Nós temos que, obviamente, esse solo estabilizado com agente orgânico, ele teve um aumento muito maior do que simplesmente o solo com o cal, conforme vocês podem ver aqui. Inclusive com uma boa taxa de expansão também, né? Não teve uma taxa de expansão tão elevada assim. Alguns outros exemplos do que foi feito com outros tipos de solo, mas basicamente está tendo ainda um solo argiloso, mas com uma caracterização um pouco diferente, conforme dá para ver aqui pelo índice de HRB. Então está se avaliando em relação à umidade ótima para o material, CBR natural, a expansão, e agora o CBR em relação a essas misturas aqui que foram feitas, né? Então, o que está se avaliando aqui basicamente é com a adição do CBR, mas a argila seca, né? E outro com a percentual de cal que está sendo feito. Então notem que a adição do CBR do solo, com o agente orgânico DS aqui mais o cal, então teve um melhoramento muito superior em relação a simplesmente o agente orgânico com material como argila, por exemplo. Então, aqui a gente tem a questão do estabilizante com solo areno-argiloso. Então, como que a gente vai obter essa proporção que é 1 para 100 em peso, em relação à proporção de solo, em relação a 1 para 1.0, perdão, do volume do material. Em peso, né, quanto que vai ser acrescentado, e para solo arenoso ou argilo-siltoso, a porcentagem que a gente vai ter no CBR de 1 a 3% de adição do material do agente orgânico em relação ao solo, né? Então, visando aqui aumento da resistência, que vai ser diretamente proporcional ao aumento da dosagem do aglomerante. Aqui tem, mais uma vez, agora é para outro produto, e aqui tem a tabela que ele está indicando a quantidade de material, o que foi obtido com ele, espessura de camada. Então notem que aqui ele está mostrando que o solo estabilizado ele tem uma camada um pouco maior, que vai ser necessário ser feita escarificação do que comparado com solo cimento ou solo cal. E aqui ele está variando em relação à quantidade em espécie de material que está sendo utilizado, né? E o peso que vai ser transportado, e aqui ele não diz exatamente o número de viagens que vão ser feitas, porque ele é um material que simplesmente é colocado em cima do solo ali, né? Então não tem necessidade de ter, por exemplo, viagem da jazida para obter cimento ou cal. Aqui tem uma via que foi melhorada em Curitiba. Aqui tem a dosagem do material, então, que está sendo feito. Para cada tipo de sulfato de alumínio, cal hidratada ou cimentada, né? Cal cimentada também. E para cada tipo de solo e características como a dosagem que a gente tem para o material. Tem um ábaco aqui que ele mostra para você fazer o dimensionamento em relação à quantidade de produto que você vai estar utilizando. Ele varia basicamente no peso específico seco do material, né, ou densidade aparente seca máxima, a quantidade do produto em relação a metros cúbicos de solo que se pretende tratar, né, num tambor de 200 kg.
Então aqui tem algumas relações que está tendo de exigência, que é visto para cada camada de CBR para reforço, subbase ou base, os valores admissíveis que deve se obter com o produto estabilizado, né? Então deve ter pelo menos um CBR de reforço de 15%, de subbase de 30% e de base de 60%. Relação de expansão e relação de perda de massa por imersão. Aqui tem em relação à subbase ou base de solo estabilizado quimicamente, que antes da distribuição de estabilizante deve-se determinar a umidade da camada em várias contas do trecho. A umidade da camada deve estar compreendida entre -2% a -1% da umidade ótima de compactação, para facilitar o processo de adição de estabilizante de solos. Após a homogeneização, deve-se verificar o teor de umidade da camada, admitindo-se variações no teor de umidade entre -1 ponto percentual e mais 1 ponto percentual da umidade ótima de compactação. Para subbase ou base com solo estabilizado quimicamente, então a gente vai ter que a camada solta de mistura deve ser compactada previamente conforme a regularização de tal. Após a compactação deve ter uma espessura mínima, a seção transversal e longitudinal prevista em processo. A espessura da camada deve ser no mínimo de 10 e no máximo 20 centímetros. O grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100% em relação à massa específica aparente seca, obtida no ensaio de compactação, a energia intermediária conforme a NBR 7182. Aqui tem mais uma via estabilizada. E era isso, muito obrigado por ter acompanhado a aula até agora e até mais.